sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E o tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o pacote de leis antirracismo em São Paulo. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Jesus dos Santos, ele que é da Mandata Ativista da Assembleia Legislativa do Estado. Obrigada mais uma vez, Jesus, por trazer esse tema e trazer pessoas para a gente debater algo tão importante. A gente tem aqui também a Luana Maria, ela que é pedagoga e ativista. Obrigada por participar também, Luana, desse debate. Você que está por dentro aí de tudo que está acontecendo também. Estava no ato solene da Mandata Ativista há alguns dias atrás, falando sobre o tema também. Obrigada também ao Gustavo Xavier, ele que é ativista LGBTQI+, e antirracista, por participar também aí do programa. Acho que vai ser um debate bastante importante. Acho que para a gente começar, então, a discutir esse tema, eu queria que o Jesus começasse falando um pouquinho, né, das discussões do tema dentro da Assembleia Legislativa e depois a gente explana aí para os nossos convidados sobre o tema também. Jesus. Pois bem, quero mais uma vez agradecer o convite da Tayana, da Rede Alesp, por mais uma vez estar aqui no programa, compartilhando e construindo junto com todas, todos e todes uma nova perspectiva de sociedade. Agradecer também ao Gustavo, à Luana, por contribuírem, por fazerem parte dessa jornada nossa, que não começa com a gente, obviamente, nem se encerrará por aqui. Mas essas são algumas das figuras que são parte da construção desse processo cotidiano e que muito me deixa feliz saber que a relação não é nem de trabalho, e sim de uma família que constrói todos os dias aí, seja nesse aspecto, seja em outras questões, né, de forma coletiva. Pois bem, a Assembleia Legislativa, a maior Assembleia Legislativa, eu diria, do Sul global, né, se a gente pega aqui os continentes africanos, Oceania, aqui, o que hoje chamamos de América Latina, o Estado de São Paulo tem o segundo maior orçamento da República. O orçamento do Estado de São Paulo só perde para o do governo federal. Dado a essa importância, o entendimento é justamente que, pelo Brasil ter assumido e ter sido consignatário de ações como a Conferência Internacional de Durban, a qual se responsabilizou a partir do entendimento de que o Brasil foi construído, lastrado, a partir de um processo colonizador desigual, que matou, que destruiu famílias, culturas, etnias, perspectivas de vida, e que o resultado disso hoje se expressa, né, com os altos índices, sejam de violência policial, seja na morte de mulheres, né, sobretudo aqui, e é importante aqui apontar que o que eu estou falando são das mulheres pretas, que agora na pandemia, né, a taxa dessas agressões e violações aumentaram, seja ainda configurando, né, os 75% das pessoas pobres neste país, seja a cada 23 minutos um jovem, uma jovem morrendo nas periferias pelas forças de segurança, apresenta para a gente o quão delicado é o momento que a gente está vivenciando. Mesmo com todo esse acúmulo, mesmo com a Constituição dando direitos, né, ainda é latente e desigual as questões raciais. E aí é isso que motiva a nossa ação, uma das coisas que motiva a nossa ação em incidência na Assembleia Legislativa, entendendo que este parlamento, com a responsabilidade que tem, pouco legisla, pouco debate, pouco dialoga e se aprova leis
né, que visem erradicar essas questões. Então, por achar isso ainda, mesmo que na altura do tempo, inaceitável, um absurdo, nos propomos a construir em 2021 um ano do debate racial na Assembleia Legislativa. Alguns outras parlamentares lançaram, inclusive recentemente, uma cartilha que conta, né, quais são os projetos de leis que foram escritos de 2000 até o ano vigente, e tem várias leis. E nenhuma delas, né, na sua grande maioria, não chegou a avançar nem nas comissões. Então, por entender que se faz necessário, né, e a LESP, a Assembleia Legislativa, tem condições de avançar, de contribuir com o debate em torno das políticas públicas que favoreçam a redução das desigualdades raciais, é que a gente está propondo um conjunto de leis em algumas áreas, né, fundamentais, como trabalho, emprego e renda, segurança pública, educação, saúde e algumas mais, para que a gente possa aprovar, o governador sancionar e a gente avançar aí com a construção de uma sociedade mais amorosa, mais cheia de afeto, mais coletiva e com mais acesso e democratização aos bens públicos. E a sua apresentação, né, contasse um pouquinho para a gente do trabalho que ela faz nesse sentido, também colocasse aí a posição dela quanto a esse pacote, ela que a gente vinha conversando antes, também participa, tá aí de perto, né, sabendo sobre essa questão do pacote de leis antirracismo. Queria que você se apresentasse para o nosso telespectador, Luana. Meu nome é Luana, Luana Maria, faço parte da coordenação, né, da equipe do Jesus dos Santos, que organizou também o pacote de lei antirracismo, né, que está na coordenação, na organização. Faço parte também, além de ser pedagoga, faço parte também de uma rede chamada Rede de Apoio Humanitário nas e das Periferias de São Paulo. Como Jesus trouxe, o pacote de lei antirracismo traz também a questão da qualidade de vida da população preta periférica. Vou dar um exemplo, por exemplo, a Lei 10.639 precisa realmente sair do papel, deixar de ser uma opção nas grades curriculares e sim uma obrigação. O Estado precisa fiscalizar o aprendizado da cultura e da história, ampliar as formações específicas com foco nos profissionais da educação, né? Então, eu, como pedagoga, trago bastante esse olhar, né? Eu já trabalhei na área da educação infantil, ensino fundamental, e por estar na base, por estar trabalhando nessas escolas, de diversos diálogos que eu tive com os profissionais da educação, sentimos falta, né, como uma professora preta periférica, que realmente a Lei 10.639 seja algo obrigatório, porque fica uma coisa opcional. Tem escola que trabalha, tem escola que não, né? Então, o pacote de lei antirracismo também tem esse olhar, né? Porque também isso é qualidade de vida. Muitas pessoas acabam deixando de lado, e aí quando uma escola faz um trabalho, acaba sendo referência, porque são poucas escolas. Não tem que ser uma ou duas escolas ser referências. É obrigação do Estado que a grade curricular seja interdisciplinar, não só no conteúdo de história, mas sim no conteúdo de matemática, português, física, porque a cultura africana dá conta, né, desses saberes. Né? E é o que falta. Falta formação, como eu disse, né, uma formação para os profissionais da educação. Coisa que não acontece. E aí é lembrado no 20 de novembro. E aí esse é uma das questões que é levantado pelo movimento negro, pelo movimento de professoras pretas,
É um olhar que precisa ser ampliado, e esse pacote de lei antirracismo é uma das alternativas, né, fundamentais para que seja realmente efetivado de forma séria, que não seja algo que seja só no papel. Porque desde 2003 é algo que você vai nas escolas, tem coordenadoras, tem diretores que não sabem sobre a lei, né? Nunca aplicou e fica por isso mesmo. Outro setor que também é fundamental é a questão da comunicação, né? A questão da representatividade, que muitas vezes é negado para as crianças, para os adolescentes. Exemplo, a TV Cultura, né? Tinha um programa Manos e Minas. Simplesmente acabou, né? E esse programa era uma conexão com as periferias de São Paulo, né? As periferias, que a maioria são população preta. Então, uma das propostas do pacote de lei antirracismo é que tenha uma porcentagem de conteúdos específicos que valorize a cultura africana e que dialogue e converse com a população preta periférica, questão de representatividade, empoderamento, valorização da cultura e da infância também, né? Que é fundamental nos dias de hoje. Que seja lembrado a importância da juventude, da infância, e a TV Cultura, né, por ser de um órgão estadual, pode cobrir, deve cobrir e deveria ser algo obrigatório, assim como a Lei 10.639 na escola. Então, o pacote de lei antirracismo traz diversas áreas referente à saúde, trabalho, emprego e renda, e são áreas que modificam a vida das pessoas pretas, e principalmente periféricas, né? Que são muitas vezes afetadas por falta de representatividade, por falta de conhecimento da sua cultura africana, da sua ancestralidade. Então, é fundamental pautar a nossa vivência, o nosso conhecimento. Tá certo, obrigada, Luana. Eu queria também que o Gustavo aí se apresentasse um pouco do trabalho que ele faz também e desse também a sua opinião, falasse do seu ponto de vista quanto ao pacote de leis. Boa tarde a todos e todas e todes. É uma honra estar aqui hoje falando de um tema tão importante, tão rico, principalmente para o povo preto, para o povo periférico. E a gente sabe que no Brasil e no mundo a desigualdade ela é pautada pela raça. Então a gente sabe que o povo periférico, em sua gigante maioria, é o povo preto, é o povo indígena. Então não tem como dissociar, separar causas periféricas com causas antirracistas, né? Eu sou Gustavo Xavier, eu sou jornalista, produtor cultural, atuo com o Carnaval de Rua. Nosso bloco faz samba reggae, faz cultura preta, a gente pretende disseminar a cultura preta. Atuo também como ativista LGBTQIA+, faço parte de um movimento chamado Periferia é o Centro, onde a gente debate políticas públicas periféricas. Atuo também, atualmente faço parte do time do Jesus dos Santos, na Mandata Ativista, e fazer parte desse time está me dando a oportunidade que é muito rica para mim, de atuar, de estar junto, militar pelas pessoas pretas, periféricas principalmente. Só que ao mesmo tempo que é um privilégio estar fazendo parte disso, eu tenho tido muita oportunidade de me confrontar com essa realidade, né? Principalmente eu queria destacar aqui que o nosso trabalho nesse pacote de leis antirracismo, eu queria trazer a pauta da segurança pública, que de longe a gente pode dizer que desde 1500 a gente nunca teve uma segurança pública pautada para o povo periférico, que, como eu disse, em sua maioria já é formado pelo povo preto. Então, quando a gente fala periférico e povo preto, eu trago como uma coisa só, uma mesma coisa, um mesmo grupo de pessoas que
sempre foram invisibilizadas, né? E quando a gente fala de segurança pública, a gente tem diversos exemplos de falas. A gente pode pegar aqui, assim, quando o nosso governador Dória assumiu, um comandante da rota assumiu em entrevista, falando que há sim abordagens diferentes em bairros como Pinheiros, Moema, Jardins, e abordagens quando é em bairros periféricos. Isso eu estou falando da cidade de São Paulo, né? Mas isso é no estado inteiro, né? Então, assim, há uma diferenciação classista e racial de pessoas no tratamento. Desde uma simples abordagem, desde mesmo quando um simples fato acontece, um assalto, se pega-se qualquer negro que se encontra pela localidade e ele acaba sendo acusado e muitas vezes até condenado. Então, o que a gente pode trazer, que a gente tem tentado atuar nesse pacote de leis anti-racismo, principalmente da pauta de segurança pública, é fazer com que as cotas de pessoas pretas, principalmente na área de defensoria pública, a gente entende, a gente teve diálogo com pessoas da defensoria pública que nos trazem dados de que quanto mais pessoas pretas e que têm origem humilde e periférica, elas tendem a ter um olhar empático muito maior e isso pode trazer com que muitas vezes não haja tantas injustiças em áreas principalmente periféricas por conta de abordagens policiais. Então, a gente trazer com que Defensoria Pública, Ministério Público, sistema de justiça e como um todo passe a ter cotas periféricas. Outra coisa que a gente traz também é uma melhor formação da polícia, uma formação que haja direitos humanos dentro da grade de ensinamento da polícia. Tá na hora. Eu, sinceramente, eu já nem sei dizer se é esse bolsonarismo, se é de antes disso, de como a gente pode incidir, fazer com que hoje policial militar, ele tenha que entender que ele está para salvar a vida do mais pobre, não para salvar a vida do mais rico, que já está salva, que não tem até nenhuma ameaça, entende? Então, é um pouco para esse lado, e também da área que eu atuo, que é a área de cultura, a gente entende que nunca houve uma política pública de cultura voltada para o povo periférico. Então, a gente entende que tenha que, sim, criar o plano estadual, sistema estadual de cultura que tenha um conselho verdadeiramente representado por pessoas da sociedade civil. Hoje, o Conselho de Cultura é formado por amigos do Dória, amigos do governador. São pessoas que são ilustres nas suas áreas, mas com pouca abrangência, com pouca entrada, com pouca incidência na real cultura periférica. Então, a gente sabe que hoje a lei Aldir Blanc federal aí não chegou para dona de casa, para mãe de santo ou para a costureira quilombola mais longínqua, porque ficou preso nesse nicho de pessoas da cultura que já tem um certo privilégio. Então tá na hora sim, quando a gente mistura pauta periférica com pauta preta, é uma coisa só. Porque a desigualdade ela é racializada. Então, isso não tem como separar. Então, quando a gente fala de cotas sociais, são cotas raciais, sim. E quando a gente fala de cotas raciais, também são cotas sociais. É uma coisa está muito ligada próxima da outra. E é isso. Tamo junto. Obrigada, Gustavo. A gente sabe que o telespectador aí, né, e as pessoas que acompanham todo o trabalho da Mandata Ativista e do Jesus dos Santos, a gente vem aí há alguns meses fazendo algumas entrevistas sobre diversos assuntos, e toda vez que a gente entra no assunto mulher,
a gente também entra nessa questão racial, como a mulher negra acaba sofrendo mais violência, ela sofre mais quando ela precisa também usar um serviço público, um serviço médico. A gente também falou sobre religião e a gente vê o quanto as pessoas que são da religião de matrizes africanas sofrem. E aí o Jesus trouxe aqui também essa questão de vários projetos de lei desde 2020 que são apresentados na Assembleia Legislativa para a população negra e antirracismo, e essas pautas elas ficam paradas. A gente vê que no Brasil 54%, né, segundo o IBGE, da população é negra. No estado de São Paulo, pouco mais de 40% da população também é negra. Então, por que, ô Jesus, a gente acaba vendo, se deparando com informações como essa que você trouxe, de leis, de projetos de leis que não saem do papel, que estão lá para serem discutidos e não são? Por que isso é colocado tão de lado? Porque acaba dando a impressão de que o racismo talvez não exista ou eles querem esconder isso. Fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, Jesus. Não, a galera quer esconder, né? E o esconder é desde sempre. E eu diria mais, eu talvez conteste até esses dados, né, de 54% ou 40%, porque quando você vai na quebrada, tem vários becos, né? Tem várias casas que são 10 milhões de casas, várias famílias morando todas juntas, porque não existe, né, o direito à habitação, o direito à moradia em nosso país, no estado de São Paulo, é quase que nulo. Haja vista a proposta do governador de construir em 2022 4 mil casas, diante de um momento pandêmico onde está acontecendo reintegração de posse, onde aumenta o número de pessoas que estão em situação de rua. E tudo isso é de lá de trás, quando em 1850 os caras lançou lá uma lei, né, que hoje alguns teóricos e algumas teóricas chamam de racismo fundiário. A gente não tem o direito a ter moradia. Isso foi e continua sendo institucionalizado. Penso eu que a Assembleia Legislativa dos anos 2000, né, para cá, durante os 21 anos, onde projetos da Alessi Brandão, de outros parlamentares, pretos que já passaram pela casa, os meus projetos da Érica Malunguinho, não avançam porque vivemos, sobretudo, com a ideia cunhada pelo Gilberto Freire de que existe uma democracia racial no nosso país, de que as pessoas pretas, né, alcançaram, né, o topo da montanha e que o que passou, deixa para trás. Tipo, gente, já foi escravizado, hoje não é mais. Hoje, pessoas brancas casam com pessoas pretas e nascem os moreni, né? Nascem as moreni. E esse processo de culturamento de uma democracia racial em conjunto com todo o processo de apagamento, com as políticas eugenistas, com o processo de branqueamento e exclusão sistemática, mas disfarçada, né, em nossa sociedade, fez com que projetos como esses que chegam na Assembleia Legislativa sejam identitários. Para que serve isso aí? Olha, eu não sou racista, eu tenho até uma assessora preta. Meu motorista, a minha empregada em casa, né? Saí da minha empresa e deixei lá meu funcionário preto tomando conta. Então, esse é o sentimento de nossa sociedade. Ela se comporta dessa forma. E aí, esse é o nosso grande desafio, né? Diante do contexto que a gente encontra na Assembleia Legislativa, né, na condução das políticas públicas, né, no estado de São Paulo, uma tentativa de avançar, encontrar parceiras e parceiros que
se coloquem nesse momento, porque está na moda dizer que é antirracista, né? Então, que se coloquem de fato para a gente avançar nessas questões. Pô, Jesus, mas você está exagerando. Não estou. O Labicidade, né, que é um centro de pesquisa da USP, lançou um mapa georreferenciado nos últimos 2, 3 dias e que aponta como tem sido a distribuição da vacina, né, aonde está a concentração, né, de distribuição da vacina em contraponto aonde estão os maiores casos de Covid-19. Então, se isso não é um racismo institucionalizado, quando aqui em nossa conversa se permeou de que tratar de periferia, né, na sua grande maior parte, se trata também das questões dessa população preta, né? Então, quando a gente tem essa percepção e olha para esses gráficos e não entende o porquê que o que a gente se aprova, o que a gente discute na casa, o que o governo manda para a Assembleia, né, não está voltado para resolver essas questões, eu não tenho nem mais cabelo para tirar, né, para me desesperar. Agora eu estou tirando da barba, porque beira assim uma falta de bom senso e talvez até mais, né? Para mim, eu entendo que a falta disso, a falta de inoperância governamental e da gestão pública em resolver problemáticas que estão tão escancaradas, né, são, no mínimo, governos genocidas. Então, triste realidade, mas que com acúmulo de lutas, de vivências e da nossa espiritualidade, a gente vai continuar avançando para que, como disse o Dr. Luther King em sua marcha para Washington, o sonho há de ser realizado, porque é um sonho coletivo de vermos nossos filhos e nossas filhas não sendo mais subjugadas pelo tom de sua pele, pelo seu nariz, pelos seus lábios, pelo seu cabelo, mas sim, né, pela conduta e pelas suas atitudes. A gente está falando aqui, né, dessa questão do pacote de leis antirracismo aqui no estado de São Paulo, mas eu queria também abordar um pouquinho além, né? Eu queria falar um pouquinho dessa questão do racismo também em âmbito nacional. Eu imagino que o Jesus deve dialogar também com pessoas de outros estados e com pessoas que estão lá em Brasília também, e eu queria que a gente explanasse um pouquinho essa questão mais além, falar um pouquinho de fora também do estado, que a gente sabe que a questão também é bastante preocupante, né, Jesus? Sem sombra de dúvidas, né? E isso não é de agora também. O samba passa a ser patrimônio cultural da humanidade quando a elite se apropria, né? Quando não a elite, quando o mercado financeiro não se apropria de algo nosso, logo, né, se é marginalizado. E este governo que eu considero pró-fascista, para mim, está escancarando mais uma vez o que algumas teóricas e alguns teóricos, né, ao longo do tempo construíram, e a gente consegue ver nos mínimos detalhes. Qual o papel que o deputado federal do Rio de Janeiro, o Hélio, né, assim como o Sérgio, que é o presidente da Fundação Palmares, cumprem? Eles cumprem o papel justamente de blindar, né, o seu algoz. E como isso se dá? Se dá porque posso trazer aqui para discussão o que o Frantz Fanon, né, em seus trabalhos nos revela, que ao passo que historicamente, né, por quase 4 séculos, e os resquícios disso vivemos até hoje, por geração em geração, né, a gente passa a adquirir um próprio auto-ódio. E isso se explica justamente, não sei se vocês, os nossos espectadores já ouviram falar da Carta de
Lenowitz, e que é um senhor de engenho estadunidense, e que ele escreve para outros senhores de engenhos, porque ele acabou se tornando famoso, de como ele, né, aliciava, os seus escravos, as pessoas às quais ele escravizava, numa tentativa de domesticá-los, numa tentativa de aprisioná-los dentro de uma ideia de que a servidão seria o melhor caminho, né, para aquelas pessoas que eram consideradas pessoas sem alma. Então, a lógica, né, que todo esse processo criou é justamente de que essas pessoas, eu acredito que elas estão ali, na verdade, sem ainda terem obtido a capacidade de terem consciência de si própria, né, consciência de sua identidade, e isso não é culpa delas, né? Isso não é culpa delas. Eu, por exemplo, com até os 14 anos de idade, queria afilar meu nariz, queria diminuir meus lábios, queria ter outro tipo de cabelo. Isso há 20 anos atrás. Tem pessoas hoje que nem essa compreensão ainda têm. E isso, sem sombra de dúvidas, é culpa desse processo colonizador. Agora, o problema da questão racial a nível global, né, a nível, né, Brasil, é porque essas pessoas entraram lá, é porque essas pessoas agora se tornaram as muralhas para proteger um pró-fascista, né? E eu não sei quem diz, talvez seja até o próprio Hitler, né, que ele pode fazer qualquer coisa, né, com o animal, mas se ele estende a mão para dar ração, aquele animal vem até a mão dele e vai comer na mão dele. E essa é uma lógica perversa que o processo de supremacia, né, estética vem empunhando historicamente. E aí, para mim, eu reflito que o grande problema, diante desse contexto todo que eu falei anteriormente, não se dá só por conta dessas duas pessoas, se dá porque falta parlamentares, sejam mulheres ou homens, pretas, né, no Congresso. Se a gente for pegar mais de 500 parlamentares, o percentual de pessoas pretas é ínfima, né? Se botar todo mundo junto assim, vai ficar um pontinho só dentro de um mar, né, de pessoas brancas, particularmente homens velhos, barrigudos e também carecas, né, que nem eu. Quando a gente olha, né, no alto escalão do governo, quem mais de preto a gente vê, se não essas duas figuras que foram colocadas lá apenas para figurar? Então, a nível nacional, o que tem sido construído é parte da dinâmica colonizadora que tenta apagar a nossa história, que tenta apagar os nossos sentimentos, que tentam apagar e destruir a nossa construção. Eu acredito que, querendo ou não, por conta do corre que o movimento preto fez de muito tempo, hoje a gente ainda tem algumas políticas públicas, né? A gente tem algumas construções históricas que ainda são alicerce e base e que a gente precisa defender com unhas e dentes, como o Estatuto da Igualdade Racial a nível federal. Se faz fundamental que a gente o proteja, porque ali tem a base, né, do que do ponto de vista da institucionalidade a gente precisa aprofundar para alcançar aí, talvez, melhores condições de vida. Não está fácil, sobretudo com o governo pró-fascista, mas combinaram de nos matar e a gente segue aqui, né, se esquivando uma hora ou outra quando a gente consegue.
e passando sempre o bastão para frente, porque essa é uma luta que não depende da gente. Só acabará quando as não negras, os não indígenas tomarem vergonha na cara e recuarem nesse pensamento supremacista e racista que a gente vivencia aí por muitos e muitos tempos. E você falou, né, dessa questão das poucas cadeiras ocupadas aí a nível nacional, mas se a gente for olhar também na própria Assembleia Legislativa, né, Jesus, a gente tem poucos representantes da população preta, poucos representantes aí de minorias, né? A gente vê ainda a grande maioria, aí a gente já começa a ver que realmente existe o racismo, que ele é pouco discutido, mas que ele está lá só olhando de fora. Como você mesmo disse, se a gente pegar todo mundo junto, a gente vai ver que isso existe também aqui dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Agora, Luana, eu queria que você falasse também um pouquinho mais. A gente costuma falar que a partir, você como professora pode até falar melhor, é a partir da educação que a gente começa a construir coisas melhores, começa, né, através daí trazendo perspectiva. E eu queria que você falasse da importância do movimento negro na educação, trazer essas questões já desde as crianças aí muito pequenas. O movimento negro é um forte aliado, né, para a educação. Por meio do movimento negro, quando eu comecei a militar no ativismo, de fato, né, levei para as escolas onde eu trabalhei. Então, esse é o papel do movimento negro, o papel da cultura, essa movimentação onde envolva a educação, o movimento negro, a questão cultural é fundamental na educação, desde a educação infantil às universidades públicas. O que vemos é uma enganação, né? São crianças que vão para as escolas e acabam tendo que aprender somente a cultura eurocêntrica, não tem contato de fato com sua ancestralidade, com sua cultura africana, né? E aí é o processo do auto-ódio, né? De querer alisar o cabelo, de querer afinar o nariz. Essa é a construção do racismo institucional, o racismo que está presente no dia a dia das crianças, né? Onde elas não se veem em todos os âmbitos. E isso não deixa de ser uma violência, né? Isso é uma violência intelectual, uma violência que faz a criança se afastar da sua essência, né? Da criança, do adolescente e até da questão acadêmica, né? No curso de pedagogia mesmo, eu não ouvi falar sobre Abdias de Nascimento, Lélia Gonzalez. O movimento negro acabou sendo a minha faculdade fora das instituições acadêmicas, né, academicistas, né? E era obrigação, é obrigatório, é algo obrigatório a gente ouvir falar sobre os pensadores, sobre a cultura, sobre a história, desde a primeira infância até as universidades. E é coisa que não acontece de fato, né? Eles não é só colocar no papel e beleza, tá tranquilo. Não, precisa ser algo efetivo, né? Como eu disse no início da minha fala, ser algo que realmente a criança entenda da importância da cultura africana. É verdade. E aí você traz, né, essa questão, a gente falando da educação. Eu me lembro mesmo, muito pequena, de me deparar com crianças que passaram por algum tipo de discriminação já dentro da escola. Então, é algo que tem que costumar trazer tudo, né? Essa questão aí antirracista, porque a gente vê, você trouxe aí essa questão e o Jesus também comentou. Pessoas que querem alisar o cabelo, mudar o nariz, mudar a fisionomia, é algo que a gente vê, principalmente nos anos 90, a gente via muito na própria TV, né? A gente via aí artistas negros que alisavam o cabelo também, mudavam a cor, mudavam os lábios, mudavam o nariz, e isso trouxe também para as crianças. A gente via crianças muito pequenas aí alisando o cabelo já. E você acha que é algo que está próximo a diminuir, a acabar? Ou você ainda vê que essa questão influencia muito, principalmente a gente falando de crianças? Não vou falar que não teve nenhuma evolução, teve uma evolução, mas ainda é pouco. É pouquíssimo.
É só você ligar a TV agora, você vai ver só a Maju como referência. A preta, o preto único, né? É só você ver as novelas, você ver os filmes. E no início, né? Eu falando que eu estava nervosa, né? De estar aqui dialogando com você. É uma das sequelas do racismo, né? Da invisibilidade, de não dar fala para as mulheres pretas, principalmente, né? Então, são vários processos de racismo que afetam o nosso psicológico, afeta a nossa postura, o nosso intelecto. Então, isso não vai ser agora que vai ser acabado, né? Essa é a continuidade. O avanço, quem vai dar são as nossas crianças, são os nossos adolescentes que vão dar continuidade de todo o processo que já vem sendo construído há muitos anos, né? Há muitos anos tem esse processo de luta, né? Desde o Quilombo dos Palmares, né? Que foi algo de resistência, e hoje a gente temos os frutos, né, dessa resistência e estamos dando continuidade nessa luta, né? É verdade. Eu só queria contribuir. Claro. Queria contribuir com o que a Luana trouxe. O Milton Barbosa, um dos fundadores do MNU, disse que estamos vivenciando, inclusive, a revolução dos Black Powers, né? Os cabelos trançados e da imagem preta associada, talvez, pela primeira vez à estética, vamos se dizer assim, ou próxima disso. Só que a grande problemática não é pelo reconhecimento dessa estética como parte, né, do que a gente constitui como processos de beleza, vamos se dizer assim. Mas sim porque o mercado viu uma possibilidade econômica, viu da onde poderia tirar mais um tantinho de dinheiro aqui, ali, assim, pá, tal. Porque quantas empresárias, quantas são as donas das empresas de cosmética, de estética, que as mulheres pretas hoje, né, têm acessado? Quantas? Se apenas 0,6%, né, dos cargos de direção das empresas que tem no Brasil são comandados por mulheres pretas. Entende? Então, imageticamente, isso é muito importante mesmo. Possa ser que um garoto preto, ao ver Érica Malunguinho, Leci Brandão, Jesus dos Santos, vai falar, porra, Orlando Silva, vai falar, caramba, eu também posso chegar lá. Eles também têm cabelo igual o meu, o nariz igual ao meu, a boca igual à minha, e vai ser da hora quando vê a Luana nos palcos, cantando, modelando, a menina vai falar assim, olha, eu realmente agora me inspiro em algo, porque antes até do que a gente se inspirava, nos prejudicava, por exemplo, cabelo, né? Eu passei um monte de tóxico, um monte de porcaria. É lógico que na família já é latente isso, mas acelerou o processo, né? O processo foi acelerado porque eu queria mudar a minha identidade, eu queria mudar a minha estética, o que não deu certo. Então, avançarmos, né, não por questões mercadológicas, mas por questões de reparação, né, no meu ponto de vista, que é o que a nossa sociedade precisa se encaminhar, por avançar, por reconhecimento, né, destes lugares que precisamos ocupar, não porque precisamos ocupar por ocupar, mas porque ocupar esses espaços contribui para o mosaico, né? Até fiz uma performance aqui para dizer que se estes corpos não fizerem parte desse mosaico, a gente não está vivenciando uma democracia racial, não estamos vivenciando o processo de acesso e democratização do Estado brasileiro. Então, avançar sempre é importante,
até mesmo se for no lugar mercadológico, mas a gente precisa avançar com solidez. E isso, como a Luana trouxe, ainda está muito distante e a gente tem aí suado muito, né, para poder transformar aí a sociedade que a gente vive. Não necessariamente só para a gente, né, porque somos, na verdade, o resultado de uma luta que começou antes da gente, né? Eu costumo dizer que somos o sonho da nossa ancestralidade. A galera, quando estava lá atrás, ficava pensando, Luana vai estar milhão, ó, e o Gustavo, caramba! E a galera ficava pensando assim. E a gente precisa hoje pensar, né, para o Kaique, para o Cauã, para a Ioluá, qual é a sociedade que essa galera vai viver, né, daqui a 20, 30 anos. Repare, só há 133 anos a gente está tendo a oportunidade de ter família. Só há 33 anos a educação, a saúde se tornou básica, né, e um direito universal para todas e todos. Meus pais, meus avós viveram só no perrengue. E o que mais me entristece é que, de alguma forma, essa nuvem branca paira mais uma vez sobre as nossas cabeças, cogitando a possibilidade, né, de diversos retrocessos. Lei trabalhista, a flexibilização da lei trabalhista é isso, reforma da Previdência, a federalização das polícias militares, a retirada de dinheiro para políticas públicas como educação, saúde, cultura, corrobora para esse processo global chamado genocídio. Tá certo, Jesus. A gente chegou aos minutos finais aí do nosso programa. Na verdade, demos uma estouradinha no nosso tempo, mas eu queria agradecer imensamente aí mais uma vez. Queria que o Gustavo tivesse falado mais um pouquinho, eu tinha mais uma questão para ele, mas acho que vai ficar para um próximo debate na semana que vem. Então, você já está convidado para a semana que vem para você falar um pouquinho mais. Obrigada, Luana, por participar aqui também. Você foi ótima, nem precisava ter ficado com vergonha no começo, você falou super bem. Você também está convidada. Isso porque ela não cantou, viu? Mais vezes, viu? Hã? Isso porque ela não cantou. Você canta, Luana. Vamos fazer um programa cultural, então aí a gente traz ela da próxima vez, Jesus. Obrigada, então, vocês três, mais uma vez, por participar aqui do nosso programa Ideias e Debates. Até a próxima. Tamo junto, Baruieixo. Até mais. Boa tarde. Esse foi mais um programa Ideias e Debates. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.